Salmo 28, versículo 1. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amém? Podemos ler? Amém. Na minha Bíblia diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, para que não aconteça que calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem a cova. Mais uma vez, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não te emudeças para comigo, para que não aconteça que calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem a cova. Só até aqui, pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Não precisa parar de dar glória. Eu quero que você preste atenção no final desse versículo, que tem uma palavra que causa temor a quase todo mundo. Tem pessoas aqui que passam longe. Quando você fala em defunto, velório, em cova, tem gente que não gosta nem de ver. Né? Você vê a procissão fúnebre vindo, tem gente que corta caminho, porque algumas pessoas simplesmente se sentem mal ao enxergar, né, um cortejo fúnebre. E no sentido da palavra literal, cova é justamente aquilo que nós todos conhecemos desde que a gente se conhece por gente. Quem morre, quem falece, é sepultado, e não é sepultado, né? Hoje em dia tem umas cabines lá, que são um pouco diferentes, né? Mas em regra, a gente conhece que as pessoas que são sepultadas são lançadas em uma cova, são deixadas lá na cova. E é curioso que Salomão, quando está escrevendo a sua sabedoria, salvo engano no livro de Eclesiastes, ele está dizendo que a cova para onde nós vamos é o fim de toda a ciência. E isso quer dizer que, a partir do momento que a pessoa morre, acabou. É o último momento, a última chance que ela teve foi quando ela respirou pela última vez. E a partir do momento que ela faleceu, que o seu cérebro parou de trabalhar, nós entendemos que aquela pessoa morre. E esse é o sentido literal de cova. Nós conhecemos cova por isso. Aquele monte de terra que é tirado do chão, é aberto um buraco e ali se deposita um caixão com uma pessoa que perdeu a sua vida dentro. Mas a Bíblia, além de ser um livro literal, a Bíblia também é um livro histórico, filosófico, poético. E nós encontramos na Bíblia várias referências em relação à cova, algumas referências que são literais, de homens que foram lançados dentro de uma cova, mas nós também encontramos algumas referências que são poéticas. Deus, às vezes, se referindo, os escritores se referindo à cova em um sentido figurado, para tentar transmitir uma verdade da palavra para os nossos corações. Então, quando nós pensamos a respeito de cova na Bíblia, nós podemos encarar de dois modos. O primeiro modo que nós olhamos é esse que eu falei. E o segundo modo que nós podemos pensar é a cova no sentido de plano de Deus. Ferramenta de Deus, instrumento de Deus. Não sei se você sabe, mas a partir do momento que você ora e diz para o Senhor: Pai, a minha vida é tua, faz em mim aquilo que o Senhor quer, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu propósito. Eu tenho certeza que duas coisas vão acontecer na sua vida. A primeira é que Deus vai tomar as rédeas da sua vida, e a segunda é que Deus vai te levar para dar um passeio. E esse passeio pode ser num deserto, esse passeio pode ser por dentro de uma cova, mas vai ser só um passeio, né? Deus não vai te deixar lá para sempre, Ele só vai te deixar de molho uns dias para trabalhar aquilo que Ele precisa, aquilo que você entregou para Ele fazer, e Ele faz com perfeição, e depois de você cumprir o propósito ali dentro, Deus vai te tirar e vai te levar a um lugar muito melhor do que aquele que você estava. Isso, nós olhamos a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, e aqui é um sentido literal, mas aonde a cova não foi usada para sepultar homens. Aqui é um sentido literal,
onde a cova foi usada como esconderijo de homens que estavam sendo procurados para a morte. Então, o que acontece? Jezabel está procurando os profetas de Deus para matar todos eles. E aí a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 18, dizendo assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu em uma cova, e os sustentou com pão e com água. Então, a cova, em algum sentido da Bíblia, ela não é aquele sentido de nós enterrarmos alguém e deixar lá e pronto. Mas ela também tem um sentido de esconderijo. Deus usou a cova para que profetas, homens de Deus, fossem guardados da perseguição, fossem livres da morte pelas mãos de Jezabel. E o que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós também estamos escondidos por Deus em uma cova. E a gente não consegue entender o que está acontecendo. Pensa que às vezes você é um bom profissional no que você faz. E chega um dia que você fica revoltado porque você pensa: não é possível eu, uma pessoa que tem um gabarito no que eu faço, uma pessoa boa de trabalho, uma pessoa que tem vontade de trabalhar, mas ninguém me enxerga. Você investe, você paga o seu marketing, você faz o que precisa fazer, mas as pessoas não te veem. E aí você fica pensando: o que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo de errado? E eu olho para a Bíblia e entendo que aqueles que são tementes a Deus, aqueles que creem no Senhor, aqueles que servem a Deus, não passam por situações ao acaso, mas passam por situações por um propósito definido pelo Senhor. Então, se alguém não está te vendo, significa que possivelmente, se você é uma pessoa que teme a Deus, significa que Deus está te escondendo por um determinado momento. Deus está te dando um livramento por um determinado momento, e talvez você nem saiba, talvez você nem perceba. Tem pessoas aqui que trabalham nas empresas e às vezes ficam pensando: eu sou muito melhor do que o meu líder, e eu acredito que você possa ser melhor que o seu líder, melhor que o seu chefe, melhor que o seu gerente, eu acredito que você seja mais honesto, tenha mais vontade de trabalhar do que ele, só que você fica frustrado às vezes, porque ninguém te enxerga. E aí eu vou te dizer: é porque o Senhor Deus está te escondendo, é porque Deus ainda está te escondendo. Se você pensa, muitas vezes: eu gostaria de estar cantando, pregando, fazendo missão, eu queria estar em algum lugar na igreja, fazendo alguma coisa, mas o pastor não me enxerga, o pastor não me vê, as pessoas não me dão oportunidade. Eu vou voltar a dizer para você: significa que Deus está te escondendo por um bocado de tempo, porque possivelmente você ainda não está pronto para enfrentar o desafio que Deus tem. E outra coisa é verdade: enquanto você espera em Deus, dentro de uma cova escondida onde ninguém te vê, Deus está trabalhando do lado de fora. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando ao seu favor, porque a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, irmão, se você está nessa situação, eu quero te dar um conselho: espera mais um pouco, tenha mais um pouco de paciência, porque Deus não perdeu o controle das situações. A gente tem uma mania terrível de achar que Deus largou as cordas, de achar que Deus largou o volante e não está mais dirigindo coisa nenhuma. A gente olha para as circunstâncias e pensa: o que Deus está fazendo? Por que Deus não age? Por que Deus não trabalha? Por que Deus não resolve isso? Porque Deus tem um tempo, Deus tem uma maneira de agir, e a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, e a Bíblia diz ainda que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu sei que às vezes você quer algo, eu sei que às vezes você está procurando algo, batalhando por algo, você está lutando por algo, orando por algo, e parece que a coisa não vai, mas ela não vai porque Deus está preparando um momento, o momento que Ele vai poder tirar você de dentro da cova, onde você está escondido, guardado e protegido, para que Ele cumpra na sua vida aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Nós entendemos que, além de nos prepararmos ali dentro, na última vez que eu preguei, eu falei sobre prova, e falei que a palavra prova, né, no sentido de trabalhar com metais,
ela serve para tirar a ferrugem, para fortalecer aquele metal, para ele não se quebrar, para ele não perder a sua estrutura. E quando nós esperamos em Deus, Deus está nos provando, está trabalhando dentro do nosso coração, tirando aquilo que não lhe agrada, fazendo a gente aprender que Ele é o único Senhor, fazendo nós entendermos que nós não precisamos nada além dEle. E quando nós entendemos que nós não precisamos ter nada além do Senhor na nossa vida, o Senhor começa a agir em nosso favor. Quando nós entendemos que não precisamos nada além de Deus na nossa vida, o Senhor começa a agir em nosso favor. Quantas preocupações nós temos? Quantas preocupações você passa? Vira um mês, você recebe teu salário, paga as contas e fica pensando, meu Deus, que mês cumprido, tem mais 30 dias ainda, o que eu vou fazer? Como é que vai ficar a conta de luz, a conta de água, como é que vai ficar a conta do mercado, como é que fica a fatura do cartão de crédito, como é que vai ficar a conta lá na loja, o crediário, como é que vai ficar isso? Estourou um cano na casa, preciso trocar, estourou um piso, preciso resolver, o carro quebrou, fundiu o motor, e a gente fica desesperado, a gente fica preocupado com as circunstâncias, e isso tudo nos coloca dentro de uma situação, nos coloca dentro de uma provação, nos coloca dentro de uma cova que a gente fica extremamente preocupado com tudo, a gente fica sem reação, sem saber o que fazer. E quando isso acontece, quando a gente não sabe mais para onde ir, significa que nós estamos lá na cova, no fundo dela. E quando a gente chega lá no fundo dela, nós temos duas escolhas: ou a gente morre lá lutando para sair, ou a gente espera no Senhor e clama ao nome dEle para Ele nos dar livramento. Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 40, nós vamos encontrar a história de um menino chamado José. E cá para nós, para mim, é a melhor história da Bíblia. Tem até um abençoado irmão, que toda vez que eu digo que eu vou pregar, ele fala assim, você vai pregar sobre José, aquelas 4 horas de mensagem? Mas José é a história mais linda da Bíblia. E é a história que talvez tenha mais lições que nós podemos tirar para a nossa vida. No livro de Gênesis capítulo 40, versículo 15, José está dizendo para as pessoas que estão com ele, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui, nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você dá causa para um problema, quando você é o problema, não adianta ficar choramingando quando a coisa esquentar para o teu lado. Se humilha, conserta, pede misericórdia e fica bem quieto. Porque tem pessoas que fazem, desfazem, aprontam, erram, mentem, são péssimos chefes, são péssimos empregados, aí ganha a conta, a empresa quebra, dirige mal o carro, faz mau uso do carro, o carro quebra porque fez mau uso, não cuida do que tem, perde o que tem, e aí vai fazer o quê? Deus, o Senhor tem que entrar com uma provisão. Deus, como é que eu vou fazer com isso aqui? Aí vai orar. Senhor, eu ando igual um louco com o meu carro. Puxa, o senhor viu aquele dia, né? Eu estava andando lá a 160 por hora e o meu carro derrapou, capotou e o diabo se levantou. Quase dá. Aí o camarada, ele é ruim no que faz. Não gosta de trabalhar, não gosta de acordar cedo, não gosta de fazer o que foi imposto, fica procrastinando. Aí chega a pessoa que contratou e diz assim, amigão, não dá mais. Eu preciso que você saia, né? Vou achar outra pessoa no seu lugar. E aí a pessoa fica triste. Meu Deus, Senhor, ganhei a conta. Aquela pessoa me deu a conta. O que eu vou fazer, Senhor? Pesa a mão sobre ele para ele entender que eu sou teu filho. Parece oração de feiticeiro. Vocês acham que crente não faz oração de feiticeiro? Faz. Já conheci muita gente assim. Pesa a mão, Senhor, sobre aquela pessoa, porque olha o que ela fez comigo.
Então tem pessoas que se colocam na situação e depois vão reclamar de Deus, vão reclamar da injustiça, que foram injustiçados, onde já se viu fazer isso, né? O camarada está na igreja, mas ele vai lá para pular o carnaval, e aí ele vai lá e se mete com as moças, né? E tem um monte de relação sexual, pratica fornicação, aí ele contrai uma AIDS, e aí ele vai orar: Senhor, olha o que o diabo fez comigo. Não foi o diabo. E aí a questão é que não é esse o lugar. A pessoa se lança sozinha na cova, e aí ela vai querer reclamar com Deus. Para essa situação, o que nós precisamos fazer: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, me santifica, por favor, Senhor, o Senhor venha remir os meus pecados, e eu quero reconciliar com o Senhor, ponto. Agora, a história de José não é essa. José não era um mau irmão, José não era um mau mordomo. Inclusive a Bíblia diz que Potifar prosperou por causa de José, e o camarada prosperando por causa de José, a mulher dele inventa uma mentira, José vai de novo para a cova, de onde ele já tinha saído uma vez, e aí você fala: não é possível, não vale a pena fazer as coisas certas, porque onde já se viu, cara, José fez tudo certo, Márcia, José fez tudo certo, nada errado, foi temente a Deus, ele olhou para Deus, ele falava: não vou fazer isso com a mulher de Potifar, porque eu temo o meu Senhor. E de novo vai José para dentro da cova. Frustração. Fala: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor, o Senhor, eu temi o seu nome, eu não fiz por amor ao Senhor, e aqui o Senhor me permitiu ser lançado de novo. Olha como são as coisas. O bom é que quando a gente vê a história completa, e a gente lê ela bem rapidinho, não dá nem tempo de ter aflição, né? Mas imagina se você estivesse lá dentro do palácio, no Egito, você olhando a situação, sabendo da situação, José, seu melhor amigo, que está todo dia do seu lado indo preso, você assistindo e não podendo fazer nada, você fala: José vai de novo, agora morre, agora não sai mais de lá, com a mulher do Potifar, a mulher acusou ele, o cara é poderoso, o cara vai matar ele lá dentro, e aí José cai lá dentro daquela cova mais uma vez. Mas passa um tempo, em Gênesis 41 e 14, a Bíblia diz assim: então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo daquela cova. Deixa eu te dizer, José foi jogado numa cova não é porque ele fez algo de errado, ele foi jogado lá porque Deus assim permitiu. Deus podia ter pego Potifar e fulminado Potifar ali naquela hora, e a mulher dele, pela mentira? Podia. Deus podia ter livrado José da cova? Podia. Livrou? Não livrou. Por quê? Porque Deus precisava prepará-lo para aquilo que haveria de vir lá na frente. José foi um cara injustiçado por 2 vezes. E a posição que ele iria assumir exigiria dele uma misericórdia infinita. Ele precisava aprender o que era dor, o que era sentir na pele a dor de uma injustiça, porque aonde ele ia sentar, ele julgaria as outras pessoas. Então ele não podia simplesmente olhar para cada pessoa e falar: tu é culpado, vou te condenar, eu sou o governador do Egito. E Deus preparou ele para que o nome dele ficasse registrado por toda a história, como aquele cara que livrou todo o Egito da fome e todo o mundo daquela época da fome por causa das mãos de José, porque Deus o amava. Então, quando alguém te joga numa cova, quando alguém faz e pratica alguma injustiça contra você, entenda isso, olhe para isso, não com os olhos de condenação para aquela pessoa que fez o mal, não olhe com raiva, apesar de que isso às vezes move o nosso coração, mas entenda que se a raiva vir no seu coração, você fala: Deus, estou com uma raiva aqui dentro de mim, e essa raiva está querendo fazer eu pecar contra aquela pessoa, e eu sei, Senhor, que eu não posso, porque o Senhor ainda está no controle de tudo, porque o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Então, quando alguém te jogar dentro de uma cova, você olhe para a situação e fale: eu sei que lá na frente
Deus preparou algo maior para a minha vida. Eu sei que lá na frente Deus tem algo melhor para a minha vida. Deus está usando essa pessoa, Deus está usando esse cidadão, essa cidadã, para me semear em uma cova. Você não foi jogado ali para morrer, você foi jogado ali para ser plantado, porque Deus vai fazer você florescer, sair dali de dentro e vai te abençoar, assim como Ele abençoou José, te colocando em um lugar aonde muitos querem, mas não vão chegar, porque Deus está reservando lugares para que você ocupe, para que pessoas temente a Deus ocupem esses lugares. Se nós abrirmos Gênesis 50, 20, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque José está lá no palácio, sentado no trono, os irmãos vêm até ele, aqueles que jogaram ele na cova, e ele diz assim: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Hoje pela manhã, eu estava trazendo uma mensagem muito parecida para um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Alguns são juízes, tem alguns que são promotores, outros são advogados, e me escalaram para trazer uma mensagem hoje de manhã para eles, e eu participei de um grupo online, e aí eu estava dizendo uma frase para eles hoje pela manhã: se você quer ter experiência com Deus, se você quer ter testemunho para contar do que Deus fez na sua vida, se prepare para pagar um preço. Irmão, quer dizer que tem um romance na dor? Não, não estou romantizando a dor, não estou romantizando provação, não é isso, mas eu estou dizendo que Deus nos prova, para que Ele seja glorificado. Quando chegou no final da vida de José, ele falou assim: olha, vocês quiseram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para preservar a vida de muitos. Quem foi glorificado? O Senhor. Quem tem história para contar? José. Você quer ter história para contar do que Deus fez na sua vida? Se prepare, porque você vai ter uma linda história para contar. Mas antes do final da sua história, se prepare para passar uma aprovação digna do testemunho que você vai contar, porque a medida da sua aprovação vai ser a medida da vitória que Deus vai te dar. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém, glória a Deus. Cova também é lugar de milagre. Cova também é lugar de milagre. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos encontrar duas histórias. Uma história de Daniel, conhecida na cova dos leões, desde criança a gente escuta, né? Daniel na cova dos leões, tem até as musiquinhas que a gente cantava. E também tem Lázaro, o camarada que era amigo de Jesus, que também foi para uma cova. E Jesus disse para ele: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto, enterrado, e uma palavra de Jesus fez com que ele saísse vivo de dentro daquele túmulo. E a Bíblia diz que muitos creram em Jesus por causa do milagre de Lázaro. Você já parou para pensar que muitas pessoas vão crer em Deus, vão crer em Jesus por causa do milagre que você vai experimentar? Não estou dizendo que o milagre é só para você. Não estou dizendo que Deus vai fazer algo na sua vida só porque você é um filho preferido, porque você é um filho bondoso, porque você é um filho amado. Não é por isso. Isso também faz parte da natureza de Deus em relação a nós, mas Deus vai operar em nós os milagres que Ele quer operar, para que o nome dEle seja glorificado, e para que muitos creiam que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que não há outro Deus além dEle, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Muitas pessoas vão conhecer o teu Deus como aquele Deus
que te curou, como aquele Deus que abriu uma porta de trabalho para você, como um Deus que te ajudou a sair dos vícios, como um Deus que curou você às vezes de uma enfermidade que é incurável para a medicina. Mas se prepare para ser usado pelo Senhor, para ser provado pelo Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que a partir de hoje, talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, mas talvez nessa semana, na semana que vem, no próximo mês, você vai poder testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, para alguém que trabalha lá do seu lado, para alguém que frequenta os mesmos lugares que você vai poder chegar e dizer: ei, lembra aquele problema que eu tinha dito, que eu tinha falado, que não tinha saída, que eu não sabia o que fazer? Pois é, surgiu uma situação, surgiu uma resposta, eu não sei de onde, não sei explicar como veio, não sei dizer como aconteceu, mas eu posso dizer uma coisa: quem mandou a provisão foi o Deus que eu sirvo, porque quando eu orava, Ele se movia a meu favor. Aleluia. Glória a Deus. Falo que cova, né, sepultura, para aqueles que não creem em Deus, é o fim. Uma pessoa que não crê em Deus, que é jogada numa cova, seja ela literal ou espiritual, ela chega no fim, não tem mais para onde ela ir. Mas agora, você quer ver a coisa acontecer diferente, é você jogar um crente dentro de uma cova, é você jogar uma mulher de oração numa cova, é você jogar um homem de oração dentro de uma provação, dentro de uma cova. Aí você vai ver que a coisa não anda conforme a natureza, você vai ver que a coisa parece que anda ao contrário. Parece que quando alguém tenta nos matar, tenta nos prejudicar, matar no sentido literal, mas quando alguém tenta fazer algo contra nós, parece que a coisa não acontece do jeito que os outros esperavam. Quando alguém tenta fazer um mal contra a gente, nos prejudicar, mal sabe essa pessoa que ela está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Porque quem é temente a Deus, crente, temente a Deus não vira defunto, vira semente e é plantado. Aleluia. Glória a Deus. Mas irmão, isso está na Bíblia, está lá em Romanos capítulo 6, versículo de número 5. Está escrito assim, exatamente assim. Jesus está morto, mataram ele achando que iam resolver um problema político, religioso, e aí vão lá e fazem o quê? Coloca Jesus dentro da cova, e enfiam ele na sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aí Paulo, olhando para isso, escreve no versículo 5 de Romanos, do capítulo 4, versículo 5, dizendo: se nós fomos plantados juntamente com ele, Paulo não disse, Deus, se nós formos enterrados com Jesus, ele fala: se nós fomos plantados com ele, na semelhança da sua morte, também seremos no da sua ressurreição. Crente não é sepultado, crente é plantado. Você, o dia que morrer, não vai ser sepultado, você vai ser plantado, porque não vai ser o seu fim, vai ser o seu começo. Crente, quando é sepultado, irmão, não é o fim, é o começo, porque é o momento que ele mais espera, é o momento que a gente mais anseia, é o dia que nós vamos poder encontrar com o nosso Jesus lá no céu. É o dia que nós vamos começar a viver a eternidade, onde não vai mais ter lágrima, onde não vai mais ter choro, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter preocupação. Nós vamos poder assentar-nos à mesa com o nosso Jesus e participarmos com Ele das suas bodas. Vamos poder vê-lo cara a cara como Ele é e gozar da presença dEle enquanto nós estivermos na eternidade, que não termina nunca. Glória a Deus, aleluia. E eu quero falar, por último, da pior cova que uma pessoa pode passar.
Você acha que passar uma situação de desemprego é ruim? Alguém já ficou desempregado aqui? É ruim? Você se sente impotente? O que será que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar a conta? Você já teve uma doença que parece que não ia terminar nunca? Você já teve alguma enfermidade difícil de lidar? Já passou por alguma enfermidade difícil de lidar? Aí você fala, será que não vai passar? Será que isso aqui não termina? Será que não vou ser curado? Será que esse remédio vai fazer efeito agora? Será que não vai mais fazer efeito? Será que agora eu vou ter que viver a minha vida toda dessa forma? A gente passa por muitas e muitas covas na nossa vida. Muitas e muitas covas. Durante a nossa vida, a gente enfrenta todo tipo de cova. Porque toda vez que vem um problema, parece que você se enfia dentro de um buraco e não sabe mais para onde correr, não sabe mais para onde sair. Mas existe um lugar, existe uma cova, que é a pior cova que um homem e uma mulher podem entrar. Irmão, você está dizendo que existe uma pior do que aquela lá do cemitério? Sim, existe uma pior do que aquela do cemitério. Qual é? Se você abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 143, versículo 7. E se você ler ele junto com o Salmo 28 que nós lemos aqui, você vai saber o que eu estou falando. Salmo 143, 7 diz assim: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Pior do que um morto, é um vivo morto. Pior do que alguém que já morreu e perdeu a sua vida, é alguém que está vivo, mas se sente morto. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei. Eu sei o que é estar vivo, acordar de manhã e nada fazer sentido. E dormir, e a insônia pegar, não me deixar dormir, as preocupações virem na minha cabeça, eu me enrolar de um lado para o outro da minha cama, e não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber para onde correr, e a madrugada virar, e virar amanhã, e você de novo falando, Senhor, mais um dia, não aguento mais um dia naquele vazio, mais um dia naquele que nada faz sentido, mais um dia sem razão para você existir. E aí, depois de muito tempo, eu fui descobrir que tudo isso era porque eu estava afastado dos caminhos de Deus. Tem pessoas que passam pela prova, como diz o hino do irmão Lázaro, dando glória a Deus. O camarada está desenganado pela medicina, pastor Danilo, mas ele está lá no hospital evangelizando os outros, que estão melhor do que ele. E ele está dizendo, olha, Jesus vai te curar, Jesus vai te curar, e as pessoas olham para ele doente, às vezes fazendo uma quimioterapia, eu estou ali sofrendo, com dor, e as pessoas olham e não entendem, e falam, mas da onde? Se Jesus veio curar, por que não cura ele? E o camarada não está nem aí, ele está lá feliz, faceiro, dando risada, andando de um lado para o outro quando consegue. Tem gente que está numa situação que já está desempregado, vivendo pela misericórdia de Deus, recebendo alguém que nunca viu na vida, batendo na porta, entregando uma cesta básica e dizendo, eu não te conheço, mas eu sei quem te mandou aqui para me dar essa cesta básica, ele sabia o que eu precisava. Tem gente que passa todo tipo de dificuldade, olha para os filhos desviados da igreja, viciados às vezes, passando uma provação, mas não cessam de glorificar o nome do Senhor. Você não vai ver essa pessoa lamentando, você não vai ver essa pessoa choramingando por aí,
No máximo, na pior das hipóteses, se você levantar uma madrugada, for lá na casa dela, talvez você vai ver ela chorando de madrugada no pé da cama dela, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, olha para a minha situação, Jesus me ajuda, mas faz em mim a tua vontade. Ô meu irmão, um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Nós precisamos entender que quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa vida perde todo o sentido. Hoje pela manhã, algumas pessoas que participam desse grupo que a gente estava, fazem concurso público. Querem ser juiz, querem ser promotor, querem ser qualquer coisa, concursado. E muitas dessas pessoas acreditam que o dia que elas forem nomeadas para um cargo público, receberem um generoso salário, a vida delas estará resolvida. E hoje eu disse para eles assim: olha, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Se vocês não estiverem firmes em Deus, o dia que vocês forem nomeados e receberem o primeiro salário de vocês, não vai fazer sentido nenhum. Vocês vão olhar para trás, vão ver todos os anos que se passaram e vão dizer, em alto e bom som: eu estudei tanto, sofri tanto, renunciei tanto, e agora, com o meu salário, com o meu cargo, nada faz sentido. Porque a presença de Deus na nossa vida, seja quando nós estamos na necessidade, seja quando nós estamos na abundância, é ela que faz a diferença em nós. Não é a nossa dificuldade, não é a pobreza, não é a riqueza que vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é a presença de Deus em nós. É isso que nos enche, é isso que nos completa, é isso que faz com que a gente levante pela manhã e decida andar à frente, levantar a cabeça e dizer para as pessoas: Jesus pode salvar a sua vida. Olha aqui, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ana está no templo, orando por um filho. E Ana quer um filho. Porque a concorrente dela, a Penina, tem filhos do seu marido, e ela não consegue gerar. Então ela vai ao templo, e lá no templo, ela vai orar. Sobe aqui, Vinícius, me ajuda a pregar, eu falo, Vinícius responde. Mas ela vai ao templo e ela vai orar. E quando ela está orando, ela entrega o coração dela ao Senhor. Tanto é que o levita ali, o profeta que está no templo, olha para ela e diz assim: a essa hora tu está embriagada? E ela diz: não, meu Senhor, isso aqui é dor de coração. E quando ela está orando, ela vai lá e diz assim: olha, o Senhor é quem tira a vida e é quem dá a vida. É o Senhor quem faz descer a cova e faz tornar a subir dela. Lembra que eu falei no começo? Se te lançaram numa cova, foi a mão do Senhor que te permitiu estar ali. Não fique bravo com o seu vizinho, não fique bravo com o seu chefe, não fique bravo com o seu empregado, não fique bravo com os fornecedores. É a mão do Senhor quem faz descer, e é a mão do Senhor quem faz subir. Quando você entender que é a mão do Senhor que está te levando e te trazendo, você vai poder glorificar o nome dEle, e o Senhor vai poder fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé.